Com certeza você já deve ter escutado o termo SQL, banco de dados ou database. E hoje nós vamos falar exatamente um pouco sobre como que surgiu e o que é esse tal de SQL que é tão famoso e tão importante no mundo da tecnologia. Fala malta, seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda ao canal. Eu me chamo Ítalo Mesquita, sou SQL Developer, especialista em SQL Server e hoje nós vamos conhecer um pouco mais sobre a linguagem SQL ou Structured Query Language, que é uma linguagem de programação desenvolvida para que a gente possa gerenciar e manipular os bancos de dados relacionais. Mas você sabia que a história do SQL ela começou bem lá atrás, lá nos anos 70? Nessa época, a IBM estava desenvolvendo um projeto de pesquisa chamado System Air. Foi nesse projeto que surgiu uma linguagem chamada SQL, a Structured English Query Language. O objetivo era criar uma forma mais intuitiva e mais eficiente de interagir com os bancos de dados relacionais. Com o tempo, a linguagem SQL foi renomeada para o nome que nós conhecemos hoje, que é o famoso SQL. Na época, essa linguagem ela fez tanto, mas tanto sucesso, que pouco tempo depois, por volta de 1986, ela passou por uma padronização pelo Instituto ANSI, ou American National Standard Institute, que nós conhecemos como ANSI, e deu origem ao que nós conhecemos como SQL ANSI ou SQL padrão, que são comandos unificados para que eles funcionem em qualquer gerenciador de banco de dados. E essa padronização ela foi fundamental para impulsionar a adoção do SQL em diversas plataformas de gerenciamento de bancos de dados. Desde então, o SQL ele sempre vem evoluindo e trazendo melhorias significativas na linguagem e na capacidade de manipulação de dados. Junto com a evolução da linguagem SQL, os SGBDs também foram evoluindo e suas implementações foram ficando cada vez mais avançadas. Em alguns casos, dando origem a linguagens paralelas, como o Transaction SQL do Microsoft SQL Server e o PLSQL da Oracle, por exemplo, que são implementações bem mais robustas da linguagem SQL. Mas lembre-se que em todos os SGBDs, o SQL padrão ANSI vai funcionar normalmente. Então, se você utiliza um comando padrão ANSI, você pode utilizar ele em qualquer SGBD, que ele vai funcionar sem nenhum problema. Mas antes de continuar, eu quero esclarecer o que é um SGBD. E SGBD vem de Sistema Gerenciador de Banco de Dados. E diferente do que muitos pensam, SGBD não é a mesma coisa que SQL. O SGBD, ou Sistema Gerenciador de Banco de Dados, é um software ou um conjunto de softwares que são responsáveis por gerenciar suas databases. Atualmente, nós temos vários exemplos de SGBDs, sendo alguns dos mais famosos o Oracle, o Microsoft SQL Server, o MySQL, o PostgreSQL, o SQLite, entre muitos outros SGBDs que existem no mercado. Todos esses SGBDs, eles têm uma coisa em comum, eles usam a mesma linguagem base, e adivinha? A linguagem SQL, para conseguir realizar operações de consultas, exclusões, atualizações, inclusões e o universo de coisas que é possível fazer com SQL. Então, não confunda. SGBD é o software que gerencia seu banco de dados e existem diversas empresas no mercado. Já o SQL é uma linguagem utilizada pelos SGBDs e só existe uma. Ela é utilizada, é a linguagem utilizada para fazer a manipulação desses dados. Mas afinal, o que é SQL? SQL significa Structured Query Language, como eu já falei, e em termos simples, o SQL é uma linguagem de consulta estruturada, que é exatamente a tradução do termo em inglês, que permite você interagir com esses bancos de dados relacionais. Mas antes de continuar, eu preciso ter mais uma pausa, porque eu preciso que você saiba que os bancos de dados relacionais, eles são estruturas criadas para salvar informações. Essas estruturas elas são formadas por tabelas, na verdade muitas tabelas. Para que você consiga ter uma referência melhor, imagine uma planilha do Excel e você cria, por exemplo, dentro dessa planilha do Excel, uma tabela de pedidos. Agora imagina muitas tabelas dentro desse Excel.
Uma para pedidos, outra para clientes, outra para produtos e mais, e mais, e mais, e muito mais tabelas. Resumidamente, é isso, ou mais ou menos isso, a estrutura que você vai encontrar dentro dos bancos de dados. Um conjunto enorme de tabelas que podem ser interligadas e que tem informações ali dentro, cada tabela para a sua específica informação. Pois bem, com o SQL nós podemos realizar tarefas como consultar nossos dados, fazer inclusão de novas informações ou, quem sabe, atualizar e até apagar algumas dessas informações do nosso banco de dados. E essa capacidade de manipulação de dados tornou o SQL fundamental para as mais diversas áreas da tecnologia. E é importante lembrar que empresas de todos os setores usam bancos de dados relacionais para armazenar suas informações e, consequentemente, SQL para fazer a manipulação desses dados. E não importa se a empresa é a padaria da esquina ou a multinacional europeia, se ela tem um sistema, é muito provável que exista um código SQL rodando ali por trás para recuperar ou manipular os seus dados, por exemplo. O que eu quero dizer é que o SQL ele tornou-se a linguagem padrão para conversar com os bancos de dados em todo o mundo. Independente se você é analista, se você é engenheiro, se você é um cientista de dados ou, quem sabe, um programador, seja em qual for a linguagem, em algum momento você vai precisar digitar ou analisar um código SQL. Afinal, com SQL é possível você inserir, excluir, alterar, selecionar, visualizar, filtrar, ordenar, juntar os dados. Você também pode criar, alterar ou remover tabelas, alterar estruturas de dados nos campos dessas tabelas, além de poder criar relações entre essas mesmas tabelas. Também é possível importar e exportar dados entre as databases ou os bancos de dados. Existe também a possibilidade de você criar restrições, chaves primárias, chaves estrangeiras, índices, além de você gerenciar usuários e permissões de acesso para cada usuário, entre muitas outras coisas. Em alguns sistemas mais avançados, como o SQL Server, você ainda pode encontrar triggers, views, stored procedures, functions e muito mais. E tudo isso usando apenas a linguagem SQL. Então, se você pensa que por SQL ser considerado uma linguagem antiga, ela vai cair em desuso ou ficar ultrapassada e você não precisa aprender SQL, eu sinto muito em lhe decepcionar. Afinal, o SQL cada vez mais se torna fundamental e indispensável para quem quer trabalhar com tecnologia. Fora que ela tem uma história de inovação e evolução fantástica ao longo do tempo na área de dados, e foi essa a linguagem que revolucionou a forma como nós interagimos e gerenciamos informações em nossos bancos de dados. E é uma linguagem que permanece no topo desde os anos 70. Eu espero que esse vídeo ele tenha ajudado você a entender um pouco mais sobre a história e a importância do SQL. Se você gostou, não esquece de curtir o vídeo e compartilhar com seus amigos. Aproveita e deixa aqui embaixo nos comentários se você já trabalhou com SQL e qual que é a sua experiência com essa linguagem. E se você quiser aprender mais sobre SQL e outros tópicos relacionados à tecnologia, não deixe de se inscrever no canal e ativar as notificações para receber nossas atualizações. Afinal, eu não vou descansar enquanto você não aprender SQL.